dia, pessoal. Meu nome é Newton. Coloco o meu e-mail sempre no quadro, newton.neto@jankowski, para que se durante o curso, o preparatório de vocês, ficaram com alguma dúvida, tentaram fazer uma questão de prova antiga, dentro de qualquer linha do processo civil, sentiram dificuldade, pode digitalizar a questão e me passa por e-mails. Professor, não entendi a questão tal, me ajuda. Ou indicação de doutrina, bibliografia, jurisprudência, o que puder ajudar vocês, contem comigo. Só coloquem no título do e-mail de vocês o curso que vocês estão vindo. Olha, Andrezan, prova da OAB, tá? Só para eu saber a resposta. E dentro de 2 dias no máximo eu já estou respondendo. Bom, quem é aqui que pretende advogar? E o resto não quer advogar, só quer... Não querem advogar? Só querem pegar a OAB para contar como prática jurídica ou pagar aquela anuidade? Bom, a gente está no momento bom para quem for advogar, né? A advocacia, vocês devem ter visto aí nos últimos 2 anos, vocês não estão vendo o advogado reclamando da advocacia, né? A gente está num momento de valorização. O que sempre vem, isso é cíclico, em períodos de crise, valoriza a advocacia. Por quê? Né? Quanto mais crise tem, mais rescisão contratual, mais ação de cobrança, mais reclamatória trabalhista. Claro, ainda que nós tenhamos algumas modificações depois do ingresso da nova reclamatória trabalhista, continua bombando a Justiça do Trabalho. Primeiro mês da nova CLT, que o TST divulgou, nós tivemos uma diminuição de 50% no volume de demandas trabalhistas, correto? Então, o que alguns disseram? Vai acabar a Justiça do Trabalho. Divulgaram o índice do segundo mês? Não. Por quê? Porque diminuiu, comparado ao mês anterior, para 20%. Entrou março, agora já está equiparado. Então, as coisas estão andando, né? A gente está no momento bom da advocacia para quem pretende advogar. Dentro do direito penal, mais ainda, né? Depois do mensalão, teve uma valorização da área penal melhor. Hoje a gente vai tratar a Lei 9.099, que é o famoso juizado especial, e como que o leigo conhece o juizado especial. Como é que o leigo chama o JEC? Pequenas causas. Não é por acaso que ele chama de pequenas causas. Por quê? O pequenas causas foi criado ainda na égide do Código anterior e antes de 95 com um único objetivo. Qual é a maior reclamação que se tem a nível de Poder Judiciário? Morosidade. Então, olha, o processo é muito moroso, o processo demora, a gente precisa de algum sistema que acelere isso, que traga uma prestação jurisdicional ao cidadão. Criaram pequenas causas. Como o nome já está falando, pequenas causas é para causas que envolviam menor complexidade técnica, uma dilação probatória menor, não digo uma cognição sumária, mas também não exauriente, mas era uma produção probatória menor, menos exacerbada que seria no rito comum ordinário. Só que eles não fizeram uma limitação de valor dentro do antigo pequenas causas. E o pequenas causas deu tão certo que ele também ficou moroso. Ou seja, todos migravam do rito comum ordinário para o pequenas causas, mormente porque tinha a possibilidade de acesso do cidadão, inclusive sem a presença de um advogado. Entrou a Lei 9.099 e ela revogou expressamente o pequenas causas. E por que ela revogou? Porque ela fez uma limitação tanto a nível de matéria quanto a nível de legitimidade ativa ou de valor. Então entrou a 9.099 e ela revoga o pequenas causas. Claro que para quem já atua, já está em escritório e vocês chegarem dentro do fórum, vocês vão ver uma plaquinha. Se vocês chegarem aqui no Foro Central, no 4º andar, tem uma plaquinha dizendo pequenas causas e embaixo juizado especial civil. Claro, aquilo ainda está porque o leigo, ele não sabe que houve uma revogação do pequenas causas, ele não precisa saber disso. Então aquela plaquinha é só para conduzir o cidadão. Agora a gente vai focar exatamente no que a FGV vai cobrar de vocês. Quando saiu o pequenas causas e entrou a Lei 9.099, ela fez uma primeira limitação, dizendo, olha, eu vou distinguir o que era o antigo do novo. E a primeira limitação ele faz no tocante ao valor. E ele estabelece como teto máximo 40 salários. Quanto que isso vai dar em reais? Mais ou menos 40 salários mínimos. Quase 40 mil, considerando a 937, dá quase 40 mil. Então imaginem a quantidade de demandas
que eu posso trazer para o juizado especial até 40 mil. Uma das coisas que vocês vão verificar para quem pretende advogar é justamente o valor da causa, né? O sujeito entra com uma ação. A ação a gente coloca o valor que quiser. Ainda mais se eu tenho gratuidade de justiça, né? Discutir com o meu vizinho, posso pedir uma indenização de R$1 milhão se eu quiser? Ainda mais o dano moral que não gera sucumbência, a matéria é sumulada, eu peço 1 milhão, ganho 1.000, não pago sucumbência. Maravilha. Então colocar a limitação até 40. Mas como tinha a ideia de trazer o cidadão, ele disciplina que nas causas até 20 salários, eu não preciso de advogado. Pegadinha da FGV. Mesmo nas causas até 20 salários mínimos, para recorrer, sempre precisa de um advogado. Então, eu entrei com a minha causa, estou pedindo 2 mil de dano moral, não preciso de advogado. Não ganhei ação, se eu quiser recorrer, inclusive a interposição ou a oposição de embargos de declaração, que é um sucedâneo recursal, vai precisar de um advogado. Ainda, se a outra parte, se for uma empresa, e a empresa comparece em audiência com o advogado, tem o juiz leigo a obrigação de me ofertar um advogado também. Porque ele quer trazer o quê? A paridade. Se eu tenho uma parte com o advogado e eu estou sem, ele vai me ofertar. E se eu digo, olha, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, ele vai chamar um dativo. O que é o dativo? Aquele famoso abre a porta e dá um grito no corredor, né? Quem é advogado, entra. Quem for trabalhar como dativo, isso é uma manha que nem todos conhecem. Vocês sabiam que o dativo ganha R$ 70 por audiência de conciliação e R$ 120 por instrução? Por sustentação oral, o dativo ganha R$ 300. Claro, R$ 70 para uma audiência de conciliação não é nada, né? Correto. Mas só para vocês terem ideia, eu sou formado aí há quase 10 anos. Quando eu me formei, eu não tinha... eu estou conservado, gente. Não, eu entrei com 17, né? Então... Literalmente uma criança, né? Imaginem, 21 anos e uma carteira de OAB na mão. E achava que sabia tudo, esse que é o problema, né? A gente acha que sabe tudo e a gente não sabe nada. Não tinha cliente e eu tinha que ganhar dinheiro. O que eu fiz? Eu ia para o foro de Viamão ou de Gravataí e eu passava a noite inteira lá para o juizado especial. Então eu fazia uma média de 20, 30 audiências como dativo. Agora, se tu faz 20 audiências a R$ 120 a instrução, aí tá valendo a pena, né? O problema é que tu não recebe com aquela regularidade, né? Quem vai te pagar é o Tribunal de Justiça por intermédio da expedição de um alvará. Não pensem que no dia 5 do mês subsequente vai sair. Eles atrasavam 6 meses, mas quando vinha uma bolada. E assim vocês iam começar a girar. Claro, hoje já está explodindo de dativo, né? Pedem dativo, tem uns 20 lá querendo ser. Outra limitação, no tocante à matéria. Aqui a gente pega a partir do artigo 3º. E ele começa disciplinando. Ficam excluídas deste procedimento. Olha que interessante. O JEC, ao invés de ele me falar quais causas cabem no juizado especial, ele faz uma leitura contrário senso. No artigo 3º, ele disciplina quais causas não cabem no juizado especial. E ele diz, ficam excluídas deste procedimento as matérias que envolvem fazenda pública. Por que não cabe fazenda pública? Porque fazenda pública eu tenho juizado especial da fazenda pública. Não cabe estado e capacidade das pessoas. Significa que eu não posso trazer uma ação de dissolução de união estável, constituição de união estável, uma ação de divórcio. Isso ele já me exclui do procedimento. Então excluiu fazenda pública, estado e capacidade das pessoas. E quando ele fala em capacidade, o código ainda diz, ainda que exclusivamente patrimonial. Capacidade das pessoas, uma ação de curatela para interditar alguém não envolve a capacidade? Não existe uma hipótese de interdição que é exclusivamente patrimonial, que é a figura do pródigo. É isso que ele fala no final do artigo. Estado e capacidade, ainda que exclusivamente patrimonial. Ou seja, não cabe nenhuma hipótese de interdição
dentro do juizado especial. Aí ele já fez uma grande limitação. Por que ele tirou isso, estado de capacidade? Porque, primeiro, estado de capacidade em tese não é uma demanda de baixa complexidade. Segundo, porque eu teria necessidade de intervenção do Ministério Público. E aí isso já quebraria o princípio da celeridade dentro do juizado especial. Então ele já começou com as limitações. Outra limitação que ele faz é no tocante à pessoa. E aí ele me traz a figura do legitimado ativo e do legitimado passivo. Qualquer pessoa pode ser legitimado ativo para ingressar no juizado especial civil, mas não admite a figura do incapaz. Se vocês pegarem as últimas provas da FGV, vocês verão que em 6 provas, nas 6 últimas, foi cobrado 2 vezes essa questão do incapaz. Ou seja, não é cabível a figura do incapaz, ainda que devidamente assistido ou representado no juizado especial. Não tem, porque se eu tenho uma audiência com o incapaz, quem é que tem que estar presente na audiência? Ministério Público. Se eu tenho que botar sempre o Ministério Público, eu quebro a celeridade e quebro a informalidade. Então não se admite figura do incapaz, nem como legitimado ativo, nem como legitimado passivo. Como ativo, ele permite ainda a figura da microempresa, empresa de pequeno porte e o empresário individual. Como legitimado passivo, em tese, qualquer empresa. Em tese, qualquer empresa. Essa foi a diferença que o legislador distinguiu o pequeno nas causas da 9.099. Veja bem, o pequeno nas causas, ele abarcava todo mundo. Todos. Só que eram para causas de menor complexidade. Então, de uma forma completamente genérica. Quem é que ia decidir o que era uma menor complexidade ou não? O próprio legislador é o que distinguia. Então, agora o Jekyll disse, olha, a partir daqui, tu se enquadrando aqui dentro, a gente consegue ingressar dentro do juizado especial. Mas, diferente do que se imagina, ele criou alguns princípios e não se assustem se a prova chamar de critérios. Digo por quê? Em determinada prova falou, são critérios do juizado especial. E um aluno me disse, professor, eu não marquei porque eu achei que era pegadinha. Não é, critério ou princípio é a mesma coisa. Só que quando a gente fala em princípio, em tese é lato sensu, eu pego dentro do direito civil. Perfeito. Qual é o primeiro que nós temos aqui? Informalidade. A ideia do juizado especial é trazer o cidadão para dentro da demanda. Não é afastar o ingresso ao Poder Judiciário. Então, a gente trata com a informalidade. Essa informalidade significa uma falta de apreço à lei processual. O que vocês não podem confundir? Informalidade é diferente de formalidade mitigada. Quem é que trabalhou já processo civil que vocês tiveram no TGP? Com a Letícia Loureiro? Bom, quando a Loureiro trabalhou com vocês, deve ter falado na formalidade mitigada. O que é essa formalidade mitigada? O novo Código de Processo Civil, é esse que adota a formalidade mitigada, ele tentou quebrar algumas coisas que impediam o acesso à jurisdição e à competência do magistrado. Por exemplo, se eu entrava com agravo de instrumento e eu esquecia de juntar uma cópia obrigatória, o agravo não caía de plano, já nem recebia. Hoje o juiz não é obrigado, o relator, a me dar um prazo de 5 dias para corrigir. Isso é formalidade mitigada. Da mesma forma, se eu entro com apelação e esqueço de juntar a guia, pelo código antigo ele não era deserto e não recebiam de plano,
agora o que ele faz? Ele me dá um prazo de 5 dias para efetuar o pagamento em dobro. Isso é formalidade mitigada, é tentar dar prestação jurisdicional ao invés de valer somente o Código de Processo. O JEC, ele não aplica formalidade mitigada, ele aplica informalidade. Informalidade significa que durante uma audiência, por exemplo, somente os atos essenciais são lavrados a termo. Olha a diferença. Numa audiência do rito comum ordinário, se a testemunha fala 1 hora, não deve o secretário do juiz digitar exatamente tudo que falou essa testemunha? No juizado especial, se a testemunha fala 1 hora, pode o juiz leigo colocar 3 linhas. Por quê? Porque ele faz um resumo daquilo que ele entende importante e ele coloca na ata. Até porque nem sempre ele tem um secretário do lado dele. Então, na audiência, somente os atos essenciais são lavrados a termo. Pela informalidade, a regra geral é que a testemunha compareça sem intimação. Simplesmente leva a testemunha no dia da audiência sem intimá-la. Isso é informalidade. Eu estou querendo deixar o procedimento mais fácil de acesso ao cidadão. Não bastava informalidade. O JEC tentou criar uma gama de princípios ou critérios para abraçar esse sujeito dentro do juizado especial. E ele me traz ainda a celeridade. Lembrando, celeridade não é mais critério único e exclusivo do juizado especial, visto que o artigo 4º do novo CPC também permitiu a celeridade dentro do Código de Processo. É justamente na celeridade que o juizado especial se faz presente. Para quem for advogar, uma demanda bem simples que vai chegar para vocês e tenho certeza que vai. O sujeito vai chegar, vai dizer, doutor, fui fazer uma compra na Paquetá, chegando lá disseram que eu estou com o nome no SPC por uma conta com a Vivo, mas eu nunca tive conta de celular com a Vivo. O que eu faço agora? Vocês vão entrar com uma ação bem simples, retirada do nome do SPC e do Serasa e vão acumular com dano moral. Eu posso entrar com essa ação pelo rito comum ordinário ou pelo juizado especial. Se eu ingressar no rito comum ordinário, quanto tempo eu vou demorar? Em média, até obter o valor na mão. Vamos lá, em Porto Alegre, quanto tempo demora para botar a mão no dinheiro, no rito comum ordinário? Lembrem que a noção de tempo para o advogado é completamente a noção de tempo do leigo, né? Vocês vão dizer para o cliente de vocês, olha, essa ação é rápida, em 2 anos você está recebendo o valor. Isso é rápido. Se eu entrar no juizado especial, em quanto tempo ele está recebendo o valor? Entre 6 a 8 meses. Então é mais célere ainda. É muito mais rápido a celeridade. Só que essa celeridade, ela cobra um preço. Não é à toa que inseriram o critério da celeridade dentro do juizado especial. Para isso, ele teve que botar um preço muito alto. Primeiro, quer celeridade? Não ataca interlocutória. Quer celeridade? Não cabe agravo de instrumento. Essa é a ideia. Tá, e se o juiz não me deferir liminar para retirar o meu nome do SPC, o que eu faço? Vai ter que esperar a sentença. Quer celeridade? Vem o artigo 18, parágrafo 2º, e diz, não cabe citação por edital. Tá, e se eu não encontrar o sujeito, não encontro o réu, ele está se escondendo, não sei onde ele se encontra, como é que eu vou citar ele? Ou carta R ou oficial de justiça. Não encontrei, não cabe citação por edital. Bom, vou mais adiante ainda. O artigo 59 da lei disciplina, não cabe ação rescisória. Já estudaram procedimentos especiais? Ação rescisória é aquela ação lá do artigo 966, quando houver um vício ou uma nulidade na sentença e eu anulo perante o Tribunal de Justiça,
Se é oriundo de JEC, não cabe ação rescisória. Então a gente está vendo, o JEC é rápido, mas o preço para isso tudo é alto. Se eu quero JEC, não cabe perícia complexa. Cuidado com isso aqui que já foi objeto da FGV. Eu vejo muitos dizendo, bom, no JEC não cabe perícia. Calma lá, cabe sim. O que não cabe é perícia de alta complexidade. O que seria uma perícia de alta complexidade? Um exame de DNA não é alta complexidade? Sim. Agora vocês compraram um apartamento. O apartamento está apresentando rachadura ou infiltração. Posso pegar um engenheiro, o engenheiro me dá um laudo e eu juntar no processo? Isso não é uma perícia de baixa complexidade? Feita dentro do juizado especial. Então, o que não cabe é quando a perícia é de alta complexidade. Então, olhem, a celeridade existe, mas esse é o preço. Esse é o preço da celeridade. Além disso, para o sujeito ir para o juizado especial, eu precisava de algo muito melhor. Então não adiantava eu mostrar para ele informalidade e celeridade. Eu tinha que mostrar para o leigo que ele efetivamente podia ingressar no JEC sem a presença do advogado. E agora eu parto para o critério da oralidade. Pelo critério da oralidade significa que petição inicial mais contestação podem ser feitas de forma oral. Cuidado, já caiu na prova da FGV. Ainda que seja feita de forma oral, é permitido o sistema de fichas. O que é o sistema de fichas? Depende da localidade. Antigamente em Porto Alegre, se o leigo queria distribuir a demanda no juizado especial, ele chegava no balcão do JEC e narrava os fatos. Briguei com meu vizinho, agora eu quero tirar um dinheiro dele, quero um dano moral. Isso era entendido pelo sujeito do balcão, que anotava todo o pedido. A situação agora muda porque se permite o sistema de fichas. O que é o sistema de fichas? Vão dar uma folhinha para ele, escrito nome do autor, nome do réu, endereço das partes, objeto, fato e pedido. Isso é o sistema de fichas. Então vocês levam para a prova. Oralidade significa que a inicial pode ser feita de forma oral, mas permito o sistema de fichas. Se eu permito ao autor realizar uma petição inicial de forma oral, nada mais justo que o réu também possa realizar a sua contestação de forma oral. Ou seja, pode chegar no dia da audiência e o réu vai fazer a sua defesa de forma oral. Igual o que acontece na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, eu não posso fazer a contestação de forma oral também? Não que os juízes gostem, né? Mas posso. Porque às vezes, vocês sabem que o cliente sempre tem isso é o que vai vir para vocês, ele tem o período de desespero, né? Ele recebeu a citação dizendo, olha, audiência dia tal, ou 15 dias para apresentação de defesa. O que acontece nos primeiros 5 dias? É o desespero, né? Porque ele olha o valor da causa, né? Se é trabalhista, então ele fala, meu Deus, 60 mil reais, e ele já começa a desesperar. Então ele começa a pensar como vai pagar, se vai vender o carro, a casa, fazer empréstimo. Depois dos 5 dias, baixou a adrenalina, ele conhece alguém que está estudando direito e já diz para ele que não é assim. Passa mais 5 dias, ele resolve procurar o advogado. E ele procura o advogado faltando 2, 3 dias para a defesa. E ele quer a melhor defesa do mundo em 2 dias. Só que vocês precisam de tempo, precisam juntar documento. Se for no JEC, vocês chegam na própria audiência e vão fazer a defesa de forma oral. Só que no JEC, eu permito a negativa geral. O que não se admite no rito comum ordinário, bom, é acidente de trânsito, vocês podem realizar uma defesa ou o cliente de vocês pode chegar e falar em audiência, olha, a culpa não é minha. Se ele falou a culpa não é minha, ele fez uma contestação. Simples assim. Olha que eu estou juntando a oralidade com a informalidade. Ele não tem o porquê, porque ele é leigo, de chegar na audiência e falar, olha, não se trata de um ato ilícito, porque não está composto o artigo 186 com 927, o Código de Trânsito estabelece um 302, ele não precisa saber tudo isso. Se ele chegar em audiência e falar, a culpa não é minha, o que ele está dizendo? Contestação dele. Isso é admitido no juizado especial. Mas a oralidade, aqui ela vai mais adiante.
o cumprimento de sentença pode ser feito de forma oral. Se o leigo entrou sozinho com a ação e ele ganhou, o que ele imagina? Depois que ele ganhou, transitou em julgado, ele quer o dinheiro dele. Ele vai chegar no balcão do juizado especial e ele vai dizer, olha, aqui dê meu dinheiro. Esse pedido dele no balcão do JEC é entendido como um pedido de cumprimento de sentença. Ele não sabe que ele tem que chegar e dizer, olha, gostaria da intimação, nos termos do 523, para que realize o pagamento em 15 dias, sobre pena da multa de 10% e 10% de honorários. Ele simplesmente fala, eu quero meu dinheiro. Então, isso é um pedido de cumprimento de sentença, realizado ainda de forma oral. Mas a lei vai mais longe. Nós temos aqui a possibilidade de procuração de forma oral. Cuidado com essa questão da procuração. A procuração poderá ser constituída de forma oral, salvo poderes específicos. O que seriam poderes específicos? Acordar, renunciar, confessar, transigir, se envolver um JECRIM, levantar valores. Isso são poderes específicos. Agora pergunto para vocês, mesma questão que caiu na FGV. Pode o advogado apresentar recurso sem procuração no JEC? Sim, recorrer não é um poder específico. Então, eu posso apresentar recurso sem a procuração do cliente. Claro, aqui a gente está focado não no mundo real, né? Nós estamos focados naquilo que a FGV vai nos cobrar. No mundo real, vocês vão estar sempre com uma procuração escrita. Por quê? Porque, ao final, quando ganhar a demanda, vocês vão pedir o saque do alvará. Para o alvará sair em nome do advogado, ele vai ter que ter um poder específico na procuração para fins de levantar valores. Agora, fins da prova da FGV, a procuração é feita de forma oral. Significa que o mero comparecimento do advogado em audiência supre a exigência da procuração física. Cheguei lá com o meu cliente, apresentei minha carteira da OAB, mantida a minha procuração. Qual que é o mais cobrado em prova? É a possibilidade de oposição de embargos de declaração de forma oral. Isso normalmente o aluno pensa, é pegadinha, né? Isso não existe. Quem já atuou em escritório aqui? Alguém já trabalhou em escritório? Já? Já te imaginaste chegando no balcão, tu és a? Tâmara. Já te imaginaste chegando no balcão e dizendo, bom dia, vim opor embargo de declaração. O que vão te dizer? Doutor, o senhor enlouqueceu? E tu vai dizer, não, mas está na lei, eu posso opor embargo de declaração de forma oral. Isso existe, mas na prática é para somente uma única possibilidade. Para aqueles casos em que a sentença for proferida na própria audiência. Só que, claro, a gente tem que ter mais um cuidado. Quem realiza essas audiências, normalmente é o juiz leigo. E o juiz leigo não pode dar sentença porque ela tem que ser homologada pelo juiz togado. Então, esses casos acontecem mais em comarcas de interior, onde é o próprio juiz togado que realiza a audiência. Agora, prova da FGV, se perguntar para vocês, é possível a oposição de embargo de declaração de forma oral? Com toda certeza. Isso eu levo para a prova. Isso eu levo sem medo de errar.